Alô, amigos, estamos começando pela TV Japi, revista ao vivo. E hoje nós estamos trazendo aqui o prefeito Pedro Bigardi, que vai falar sobre esses 2 meses de administração, falar de todos os seus sonhos, das suas realizações, dos seus projetos e dos seus programas em andamento. E como que está sentindo essa nova fase da vida, que é a fase de administrar uma cidade grande, uma cidade pungente, como é Jundiaí. Pedro, bem-vindo. Aliás, pela 10ª vez, né? Você veio aqui na TV Japi. E olha, eu estou muito orgulhoso de você ter escolhido a TV Japi para fazer essa... Não vamos falar essa prestação de contas, mas essa apresentação desses 2 meses de sua administração. É um prazer estar aqui com vocês, Douglas, todos os telespectadores. A gente, nesse período, claro, temos muito trabalho e, portanto, prestar contas, falar um pouquinho do nosso governo é importante para a população saber o que está acontecendo. E, além disso, num papo sempre descontraído com você aqui, mas com muita verdade, com muita honestidade. E com muita transparência, que sempre nós fizemos isso, né? Exatamente. Nos nossos programas aqui. Pedro, como é que foi exatamente entre campanha e, de repente... né, assumir, ter que formar esse secretariado, quer dizer, você teve aí, entre fim de campanha e até hoje, acho que você nem parou, quer dizer... Eu praticamente não parei, a verdade é essa, desde a campanha, o início da campanha até agora, eu praticamente não descansei, vamos dizer assim, tirar uns dias, descansar, mesmo depois da campanha, temos um desafio de montagem do governo, então toda a parte de transição de governo, definição de equipe, então isso foi um trabalho bastante exaustivo. Mas eu digo para você que mesmo depois da campanha e agora, nesse início de mandato, e eu circulo muito pela cidade, vou nos lugares, participo, eu sinto um prazer muito grande. Então, o cansaço ainda não bateu e eu sinto que a gente está conseguindo superar todos os problemas que a gente tinha no início do mandato, tinha muito problema para resolver, a gente pode falar sobre isso, mas ao mesmo tempo nós superamos, realizamos as coisas que tinha que realizar no início do mandato e já estamos programando o futuro, projetos, fizemos um planejamento estratégico muito forte agora, né, no finalzinho de fevereiro, início de março. Então a gente está num projeto agora de mudar de fase, nós estamos mudando de fase para começar coisa nova. Mas realmente eu esperava, do ponto de vista de cansaço físico, psicológico, mais dificuldade no início do mandato. E a gente não teve essa dificuldade, até porque a equipe é muito boa. Graças a Deus, nós montamos um secretariado, uma equipe muito competente e que trabalha de forma alinhada. Isso é essencial em governo. Você acompanha os governos, e eu já estive em muitos governos, eu sei que se você trabalhar de forma integrada com o secretariado, falar a mesma língua, se integrar nas ações, a qualidade do governo é muito maior. Fala um pouquinho, como é que você pegou a máquina? Como é que você sentiu quando você chegou, né, e você nomeou seu secretariado? Como que todo mundo sentiu? E porque se reporta a você, se faz suas reuniões, como é que sentiu e pegou a máquina? Ela já estava azeitada, não estava? Vocês tiveram que criar nova dinâmica? Como é que foi isso? Olha, primeiro olhando para dentro do governo, nós temos pessoas que já participaram mais da política, têm mais conhecimento de máquina, ou como vereador, acompanhando, participando de governos por aí. Agora, tem um pessoal que não estava mais acostumado com a iniciativa privada, mais empresa. Que é um choque, né? Então, é uma diferença. Então, a gente teve que se acomodar, vamos dizer assim, do ponto de vista de conhecimento, né, da máquina, os dados, as informações, a questão dos funcionários públicos, montagem de equipe, que cada secretário tem que montar os seus diretores, chefes de setor, de divisão. Então, todo esse trabalho teve que acontecer. E eu não fiz planejamento estratégico, planejamento do governo, no início do governo, exatamente por causa disso. Eu queria que as pessoas conhecessem melhor o espaço e o funcionamento da sua pasta. Agora, deu certo. A gente conseguiu montar o planejamento, mas já com conhecimento maior da máquina pública. E a minha vantagem também, Douglas, eu digo isso sempre, é que eu já passei por 22 anos de prefeitura em Jundiaí, trabalhei 2 anos e meio em Campinas, fiz muito planejamento de outros governos por aí, cidades grandes inclusive. Então, conhecer a máquina para mim me ajuda muito demais. Se não fosse isso, acho que eu teria mais dificuldade no início do governo. Nós pegamos um governo que tinha coisas a realizar no início, por exemplo, merenda, nós estávamos com o estoque quase vazio, praticamente vazio, e nós tínhamos um período de funcionamento de creche. Se as crianças viessem como a gente imaginava que viriam no início do ano para as escolas, faltaria merenda. Então, temos que
comprar merenda. Fez isso, Nós tivemos que, nós atendemos o que a gente conseguiu do ponto de vista do estoque, mas tivemos que já partir para uma compra rápida de merenda. Material escolar, não tinha compra do material escolar, material didático, todo material didático. Então o Durval, que é o secretário de Educação, fez um esforço para comprar, atrasou uma semana no início das aulas, mas ele fez uma coisa bacana. Ao invés de comprar todo o material e as escolas irem buscar, ele criou todos os kits. Então nós perdemos um pouquinho de uns dias a mais aí, mas chegou todo o kit pronto nas escolas, receberam os kits prontos. Então a questão desse início também foi complicado do ponto de vista de educação. As festas, nós tínhamos a festa da uva, com todos os shows para serem contratados, uma série de demandas de comunicação, praticamente não tinha nada. O carnaval, toda a organização do carnaval de ponta a ponta, nós fizemos toda a organização do começo ao fim, foi um sucesso, carnaval maravilhoso. Vamos falar um pouquinho da festa da uva. A mudança, né? Maravilhosa. E foi de uma aceitação assim, que a população gostou, adorou. Família, quer dizer, mudou aquele negócio de trazer o show, faz um show tremendo e acabou. Não. Foi uma festa muito bem organizada, é claro, isso já vinha como ideia desde o ano passado, a Associação Agrícola nos insistiu muito nisso, os agricultores, e ela foi um sucesso, 70 mil pessoas, clima familiar, te via lá as pessoas andando, gostando, bonito, resgatando a tradição da festa, foi maravilhosa a festa. Não tivemos um problema sequer, isso não, né? Segurança, nada, absolutamente nada. Então foi uma festa maravilhosa, mas temos que correr atrás do tempo aí, né? Porque vocês não tinham tempo para organizar. E além disso, tem uma outra coisa, as festas tradicionais de bairro, do Caxambu, ela aconteceu na segunda semana de governo. Lá tem uma estrutura pública de apoio à festa. Temos que correr atrás disso, não tinha programado. E outras festas de bairro, como do Eloy Chaves e outras paróquias que fazem festa também na cidade. Então tudo isso exigiu muito da gente, a gente conseguiu superar. A organização do carnaval também. O carnaval teve 15 mil pessoas por dia nos desfiles. Não tivemos uma ocorrência. A Guarda Municipal, a Polícia Militar, as brigadas de incêndio trabalharam de uma forma integrada. Foi um negócio bonito. E eu olhava assim, fazia questão de olhar, porque eu sempre assisto o carnaval ali na corda, ali, sempre todo ano. Eu vou lá assistir. Esse ano tinha o nosso camarote, a gente acabou assistindo. Mas eu reparava assim as famílias, crianças, pai, mãe assistindo o carnaval. Foi muito bonito. As escolas deram um show. Todas, e precisa crescer muito o carnaval. Então, tivemos que superar. E uma coisa importante, Douglas, nós tivemos aí no início do governo, defesa civil, temos que articular a defesa civil. Como é que está a organização? Porque, olha, período de chuvas, nós teríamos... E tem o Carbonari que é competente. Muito competente, montou uma equipe, e ele trabalhou de forma integrada com o Corpo de Bombeiros, com a Secretaria de Serviços Públicos. Eu vou dar só um exemplo aqui. O Jardim Sorocabana era para ter, nesse período de chuvas, uma inundação. A gente sabia que teria, por conta da situação ali, do rio, das mudanças que foram feitas. Um morador deu uma ideia para a gente fazer uma pequena obra ali. Uma ideia de um morador. A Secretaria de Serviço Público foi até lá, fez uma reunião um sábado à noite com a Defesa Civil e todas as secretarias envolvidas e fizemos essa obra da forma como o morador. Sugeriu. A gente analisou do ponto de vista da engenharia, não tivemos nenhum problema até agora lá. Então... Você concorda que isso é a integração governo-povo? É assim que funciona? Exatamente. De repente, todos vocês, se tivessem reunido e pensado uma solução mágica, não ia dar tempo. O morador dali falou, não, peraí. Ele conhecia. Lógico, né? E uma coisa interessante, a Defesa Civil, os acontecimentos, os problemas, a gente sempre, quando acontece, a gente para avaliar e começa aquela questão da responsabilidade. Agora, nesse período não tivemos problema até agora. Agora, tivemos limpeza, um mutirão de limpeza no Jardim São Camilo. Saíram toneladas e toneladas de lixo, de móveis, de coisas que... Uma chuva mais intensa ali causa problema, de escorregamento. No Tamoio agora, recentemente, Tamoio, o Balsam, toda aquela região, outro investimento de limpeza. São pequenas ações, mas que trazem um benefício, né, para a população. Que evita o problema. Então, foi um outro desafio nosso de início de governo também. Então, a gente teve uma série de desafios. E do ponto de vista da máquina, nós nos deparamos com alguns problemas. Nós temos problema de estoque, às vezes tem um estoque de materiais que não precisa ter, uma má organização do ponto de vista de catalogar todo o material que está em depósito. Isso a gente percebia que havia um certo abandono nessa questão.
Uma espécie de um almoxerifado, vamos dizer assim. Isso. Faltou essa organização de almoxerifado. Faltou. Não tínhamos um controle de estoque de almoxerifado, isso é real. Abuso em hora extra, havia muita hora extra. Temos que reorganizar essa questão, temos que valorizar o servidor público de carreira, para que ele possa trabalhar bem, ganhar bem, mas havia um abuso de hora extra, então temos que fazer uma reorganização. Equacionou já? Veículos, já estamos equacionando. Olha, nós vamos gastar esse ano, eu digo para você, pela projeção, e olha que o mês de janeiro e fevereiro são meses que exigem mais do ponto de vista de hora extra, pelos eventos, pelo início de governo. Nós vamos gastar menos que a metade do que se gastou no passado. Pode ter certeza. No ano passado foram 27 milhões de reais em hora extra. É muita coisa. Muita coisa. Nós vamos gastar menos do que isso. É um dinheiro que pode usar para investimento. Para investimento. Né? Aliás, que é outro dado que eu quero chegar nisso. Quanto de verdade que nós temos de dinheiro para investimento? Olha, em percentual e mais ou menos em dinheiro. Nós tivemos no passado, eu vi uma análise histórica, nós chegamos a ter aproximadamente, eu vou dizer assim, 5 anos atrás, uns 150 milhões, para falar em número, não percentual, de investimento. Investimento é projetos novos, investimentos, coisas novas na cidade. 150 milhões. Hoje, nós estamos aí com menos de 70 milhões. Nossa. Houve uma queda na capacidade de investimento. E o orçamento aumentou. Então, isso que eu ia falar. Então, aumentou o custeio. Quer dizer, não seria o real. Se você aumenta o orçamento, aumenta o investimento. Claro. Me parece lógico. Então, a gente está avaliando isso. Por que aconteceu isso? É claro que aumentou o custo. Tem muita terceirização de serviço, muita terceirização. Falta de controle do uso do dinheiro público, né? Eu citei aqui hora extra, esse recurso poderia ser investimento, né? E assim vai, tem muita coisa. Dentro de 150 milhões. Contratos que eles foram feitos especialmente em sistemas, geoprocessamento, uma série de coisas foram contratadas e que não aconteceram, muitas foram pagos e o serviço não veio adequadamente. Então, nós queremos recuperar nossa capacidade de investimento, né? Um outro dado que está dando uma certa polêmica é do orçamento. Temos um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões para esse ano. Está superestimado, não resta a menor dúvida. Né? E aí, nós não estamos falando desse ano, vamos falar do ano passado. Ano passado, nós tivemos 200 milhões a menos do que estava programado. O realizado foi 200 milhões a menos do que estava programado. Isso tem sido um histórico em Jundiaí. Mas por quê? Não se sabe muito bem. O orçamento está sempre superestimado em Jundiaí. Ele vai não fechar esse ano. Eu acredito que 1 bilhão e 350 milhões, mais ou menos, acho que de orçamento de 1 bilhão e 600, ou 1 bilhão e meio, como se diz no líquido, mas vamos fechar menor. E o índice, é claro, nós sabemos da economia, sabemos do PIB, que houve uma redução do PIB, agora está recuperando novamente, mas a projeção seria muito acima de crescimento, muito acima do que está crescendo no Brasil. Então, havia o orçamento era superestimado, então nós vamos tentar trabalhar para o ano que vem. Mais ou menos 1.400? Menos, 1 bilhão 350, mais ou menos. Então 1.600 que for estimado? É isso, exatamente. Então a gente deve ser bem menor. É claro que nós estamos dizendo isso como um dado real, de estimativa. Nós vamos trabalhar com orçamento possível, vamos fazer os investimentos, não vamos ficar chorando os erros do passado, os problemas. Daqui para frente. Nós temos que pensar no futuro. E vamos, para que as pessoas que não entendem isso, como funciona. Esse ano você está trabalhando com o orçamento que foi feito do ano passado pela administração passada. Isso. Esse ano você vai fazer todas as suas projeções. Exatamente. Certo? E vai votar, você trabalha, todo mundo manda para a Câmara Municipal, aí os vereadores votam, fazem emenda e tal, e aprova o orçamento para 2014. Que esse é seu. Esse é nosso. Né? Esse é da sua administração. Exatamente. E aí nós vamos tentar, então, recuperar essa capacidade de investimento. Olha, esse ano nós extinguimos, aí não é que nós não nomeamos, nós extinguimos 105 cargos de comissão da Prefeitura. Isso já significa uma redução de gastos. Fizemos uma mini reforma e alguns cargos novos nós criamos, mas poucos. Agora, além disso, eu não nomeei todos os cargos em comissão que eu tenho à disposição. Não nomeei. Entendi. Então, a redução, hoje, eu diria que nós estamos na metade do que tinha antes, em termos de cargos comissionados, cargos de confiança. Então, isso também é uma redução.
Então, se a gente conseguir trabalhar com redução no dia a dia, um controle, no custeio, a gente vai aumentando a nossa capacidade de investimento. Ou então, uma parte desse recurso, nós valorizamos o servidor público, com melhores condições de trabalho, com melhores salários. Então, isso é um trabalho, plano de carreira, algumas distorções do plano de carreira que existem, que precisam ser corrigidas. Então, é isso. E eu estou conversando muito com os servidores. Eu fui em todas as secretarias. Com o sindicato, você está praticamente, afinado? Eu recebi o sindicato, agora estamos na fase, na fase agora de negociação salarial, né, campanha salarial. Estamos criando uma comissão de negociação com o sindicato e vamos tentar ser o melhor possível dentro do orçamento, dessa realidade, tudo que eu coloquei, para valorizar o servidor. Mas eu fui em todas as secretarias, quase todas, só faltou uma secretaria para eu visitar até agora. Eu vou, visito, cumprimento todos os funcionários, converso com o secretário, despacho na secretaria, um negócio bacana isso, porque você fica com mais tranquilidade ali para conversar. E a recepção, a receptividade tem sido muito boa. Boa, né? Uma que eu conheço, uma parte que eu trabalhei com os servidores, a outra que as pessoas querem ver o prefeito, né? E uma coisa curiosa, muitos falam assim, poxa, o prefeito nunca tinha vindo aqui. Eu recebo na minha sala muitas vezes, então é bom esse contato. Tem ideia, tem proposta, tem projetos, as pessoas ficam mais à vontade para trabalhar. Visitei o DAI, visitei a FUMAS, as autarquias também. Então eu tenho tentado fazer um trabalho de porta aberta, de diálogo, de construção coletiva. É um pouco a nossa linha de trabalho. Viu? Vai bem ao encontro da democracia participativa, né? É. Que a gente sempre sonhou, eu sei que você sempre foi um sonhador disso. E ela começa em casa, né? Ela começa exatamente dentro da prefeitura. Porque se a gente quer dialogar com a população, que é outra coisa que eu queria falar para você também, a gente tem que começar dialogando internamente, ouvindo os funcionários, os projetos, as ideias. É claro que eu não consigo estar o tempo todo com todos os funcionários ali, mas eu gosto de ir lá uma vez por semana, 2 semanas, participar em cada secretaria, com os funcionários ouvindo, né? Agora, para fora, eu vou entrar numa outra fase agora também. Eu quero também estar presente na cidade. Eu visitei hoje, no dia que a gente faz a entrevista, eu visitei um bairro que tem um problema por conta de uma obra. Eu fui verificar lá o problema junto com os secretários e a gente vê, porque quando você vai no local é outra coisa, é outra realidade. Eu sei, como engenheiro, eu trabalhava assim, você vai no local, você vê a obra, você começa a ter ideia, você começa a imaginar a solução. Então eu quero estar muito presente na cidade, na rua, nos bairros. Isso é estilo também, né? Cada um tem um estilo também. Não vamos, e olha, e uma coisa bacana, eu te conheço, né? Outro dia, nós somos um jovenzinho, e você não perdeu o seu jeito. É importante. A maioria das pessoas, às vezes, quando está numa situação de algum cargo público, uma função pública, ou tem aquele negócio e aí já isola, né? E esse é o grande erro, porque quem está na administração pública, se não tiver junto com o povo, está perdendo uma excelente oportunidade de ter ideias. É isso aí. Você concorda? Concordo plenamente. Porque o que o povo vai trazer para você? Ideia. Exatamente. E eu me lembro que eu dizia na campanha que o administrador que fica fechado no seu gabinete, ele emburrece. O governo fechado, ele emburrece. E é verdade, isso é real. Você tem razão. E eu me lembro que na campanha, o Lula, quando esteve em Jundiaí naquele comício, a gente foi de carro até lá, e ele dizia para mim no caminho, Pedro, te conheço, sei do seu jeito e tal, ele falou, ainda mais numa cidade, é diferente de um governo estadual, como o próprio governo federal, você nunca perca esse contato. Se o teu assessor falar que está tudo bem lá no bairro, desconfia do assessor e vai lá. E se estiver errado, manda embora o assessor. Porque a gente não pode perder esse contato direto com a população. E eu procuro fazer isso. Eu vou no Estado Paulista, eu fui no Carnaval, eu sempre vou no Carnaval. No Refogado. Eu fui até fantasiado, que todo ano eu vou. Fizemos a entrega da chave lá pro Rei Momo, para a rainha e para as princesas. Então, é legal. Eu sei que também tem questão de segurança, tem uma série de questões a mais. Não, e precisa tomar cuidado também, porque tem xarope, né? Eu sei que tem tudo isso. Tem tudo isso. Mas eu não quero perder essa minha naturalidade, minha relação com as pessoas. Isso faz parte da minha vida, do meu estilo de trabalho. E a gente aprende bastante assim. Muito, muito, muito. Fala uma coisa, eu vi que você fez uma reunião com todos os seus secretariados. E para quê? Conta isso, o que é, e depois contando um pouquinho das obras, contando um pouquinho O que foi isso? Durante esse início de governo, esses 2 meses, vamos falar em 2 meses,
Eu fiz acho que 2 reuniões de secretariado só, que foram reuniões específicas, mais para avaliação do que a gente estava encontrando. Aí, quando passou essa fase, eu falei, agora eu quero discutir projeto. Então, o que eu fiz? Reuni todos os secretários e os coordenadores. Sabe que eu criei a coordenadoria de igualdade racial, das mulheres, do idoso. E as pessoas que você escolheu, olha, pessoas interessantes. Interessantíssimo. E pessoas interessadas exatamente naquela área. Da questão animal. Eu não sabia, a coordenadoria do bem-estar animal... Depois eu preciso perguntar, que mandaram uma pergunta para você depois sobre o hospital veterinário. Então, a gente pode falar sobre isso. A coordenadoria do bem-estar animal, ela era informal. Ela não estava formalizada. Então, como é que ela poderia atuar? Então, agora nós acertamos isso na Câmara, está regularizado. Só falta o coordenador da juventude a gente definir para poder fechar essas coordenadorias. Mas são coisas interessantes as coordenadorias também. Reunir todo mundo. E o que nós fizemos? Vamos começar a discussão do zero. Nós fizemos uma campanha política, fizemos um debate com a comunidade e montamos um programa de governo. Então, foram apresentados para os secretários os 140 principais projetos, ações, programas do governo. Então, fizemos a apresentação. E cada um foi consultado antes da reunião. Tem coisa a mais, tem coisa nova. Eu vou até depois dar um exemplo de uma coisa nova que surgiu. Então, relacionando. Desses 140, nós relacionamos 24 ou 25, que são projetos mais complexos, né? Por exemplo, um hospital novo na cidade. Um hospital isso que eu ia falar. É uma coisa mais ou menos, cita alguns exemplos. Por exemplo, hospital novo, as UPAs, unidades de pronto atendimento, que eu posso até dizer como é que está indo, o trevo de entrada da cidade, uma obra de grande impacto. Isso tem processo meu aí, viu? Isso. Eu briguei isso há muito tempo. Que é uma vergonha. Eu lembro disso. Duas praças da juventude, que é um projeto bacana do governo federal Vamos por parte. Fala do hospital. Primeiro vai ao hospital. Só assim, aí eu apresentei esses projetos, nós definimos responsáveis, o gestor de cada projeto. E aí, o que eu vou fazer agora? Prazo, o que você fez? Então, nós montamos em cada os 140, estamos montando, um cronograma. Então, nós vamos ter lá o prazo, o custo, a captação do recurso, tem coisa que é do recurso municipal, tem coisa que não é. Montamos um cronograma. Eu vou ter na minha sala, no meu computador, uma tela em que eu abro lá, eu puxo qualquer projeto e eu vou ter Isso vai ver o andamento. Todo o andamento atualizado permanentemente. Por que não andou? Problema. Porque como envolve diversas secretarias, se a gente deixar, vai ficar cachorro de diversos donos, ninguém cuida, morre de fome. Então a gente vai acompanhando todo o andamento da minha sala. E aí os projetos ganham em termos de celeridade, de rapidez na sua execução. Então, deixa eu até falar um negócio que acho de suma importância. Então foi isso. Casados, né? Casados. Quer dizer, entre todos, integrados. Porque quando não se conversa, o que acaba... Não anda. Olha, eu tenho insistido. Nós podemos ter todo tipo de problema, menos diálogo. E o grande responsável, por isso eu sei que sou eu tenho que criar essa condição do diálogo. Então é um papel meu imprescindível. Então eu vou discutir o trevo da entrada da cidade. Eu acho que esse é o fundamental do seu papel. Eu também acho. Eu acho que eu dirimir, inclusive, garantir a integração de interesse entre todos. Os interesses do andamento, interesse político. Exatamente. Isso é política. Eu tenho que fazer isso. Porque se a gente tiver unidade, a gente avança. Muito. Agora, se começa a intriga, problema, aí o governo começa a ter problema. Então, esse é o meu grande papel. E aí, às vezes, um projeto que envolve diversas secretarias. Fica um responsável, sempre. Mas os demais vão dialogar. Sim. E eu dificilmente faço reunião com um secretário só. Eu sempre chamo 2 ou 3, porque eu sei da relação que tem. E mas por que, Pedro, não tem projeto de uma secretaria, né? Um depende do outro. Projeto de governo. Lógico. Da cidade. Óbvio, é isso aí. E não tem como você falar assim, essa secretaria vai fazer só, ela vai resolver. Não vai, porque ela vai depender da outra. Exatamente. Eu vou dar um exemplo. O trevo de entrada, ele envolve Secretaria de Transportes, que está vinculado à mobilidade, planejamento, toda a questão do entorno, onde buscar, finanças, administração, eventualmente contratação de obra e assim por diante. Obras, provavelmente. Então você tem um conjunto de secretarias envolvidas naquele projeto. Então não dá para tratar das coisas isoladamente. Vai, hospital, como é que está? Hospital Porque nós temos aí um regional em andamento. Tem andamento. Esse hospital regional eu já fiz reunião com o Estado e vou dizer outra coisa bacana. O hospital regional ele é para 100 e poucos leitos. É um hospital pequeno. Sim. Ele vai ajudar. Então nós não estamos... Mas não vai solucionar. Não vai solucionar.
Só que no projeto original tinha uma interferência com aquela ala que tem ali, onde está a unidade básica central, Sim. que foi usada antigamente por um grupo médico da cidade. E tem toda uma ala antiga ali. O hospital ia mexer com aquela área, ia demolir uma parte. A gente dialogou com o Estado, com a Secretaria, com a Direção Regional de Saúde, e o Dr. Cláudio Miranda ajudou muito nisso, como secretário de Saúde, e a gente resolveu aquilo, não vai mexer. Porque ali é uma ala do Hospital São Vicente, para desafogar o Hospital São Vicente. Ali vai ser o nosso PA central, o pronto atendimento central, que ele é amplo. E como que você vai fazer ligação com o São Vicente? Vai fazer... Não precisa. Não precisa porque ele vai desafogar aquele setor mais difícil do São Vicente, onde fica aquele conjunto de macas ali que é muito tumultuado. Então, nós vamos ter um espaço novo para o PA Central. Vai ser muito bacana isso. O projeto está quase pronto. Interessante. Vai funcionar em março. Interessante. Já vai funcionar em março. E vai ajudar muito a desafogar. E onde é o PA, que é muito pequenininho, vai virar uma unidade base central, que o atendimento é pequeno. Então, o PA já vai ajudar muito a comunidade. Então, esse é um projeto que a gente já resolveu agora ali. Só que o Hospital São Vicente, por mais que a gente queira melhorar a situação dele, ele é um hospital antigo. E você sabe que hoje a arquitetura moderna, hospitalar, é outra coisa. Sim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá até São Bernardo do Campo conhecer, está finalizando a obra. É o hospital, provavelmente, dos mais modernos, se não for o mais moderno do Brasil. Você entra nele, você vê tudo muito fácil, moderno, bonito, humanizado, é muito legal. Ele tem uns 300 leitos aproximadamente, está terminando. Vamos lá, conhecemos tudo. Viemos para cá, vamos buscar uma área. Qual que é a ideia? Que você tem um hospital de clínicas, então um hospital que funcione, pode até atender a região, não tem problema, mas ele é um hospital de clínicas. E o Hospital São Vicente pode ser uma outra coisa, um PA central, um centro de oncologia. Especialidade, vamos especialidade. dizer assim. Ele pode ser especialidade e até um pronto-socorro. E o Hospital Novo é um hospital moderno para atender, ele vai substituir Primeira o mão, hospital. já achou a área ou não? Já temos uma área definida, já temos, legal. ela tem... Eu não falo muito sobre isso porque a gente está avaliando. Sempre não vai ver a especulação aí também. Mas são 30 mil metros quadrados. A gente precisava de um pouco menos de 20 mil metros. A gente tem 30 mil metros quadrados, então dá para ter estacionamento, paisagismo, vai ser bonito. Mobilidade, fácil. É um projeto que vai ser um dos mais interessantes, mais bonitos do governo. Você acha que dá para fazer na sua administração? Vamos fazer. Aí tem o segundo ponto. Recurso. Falei com o ministro da Saúde em Brasília. Aliás, fiquei muito honrado, inclusive, que na palestra com os 3.500 prefeitos que tinha lá, naquele grande salão, o ministro falou que não ia citar cidade nenhuma, mas de repente ele chegou e citou Jundiaí, me citou. Fiquei muito pela amizade que eu tenho com ele. Até o Gerson Sartori estava lá, o presidente da Câmara, foi muito bacana, ficou muito lisonjeado com a citação do ministro. Reconhecimento. E conversando com ele, ele disse, Pedro, não temos recurso. Parte do Ministério, parte de banco, a gente consegue. E a gente já fez algumas articulações, conversei com o vice-presidente Michel Temer também. Então a gente está fazendo articulações para conseguir o recurso. Tem total possibilidade. A gente quer fazer o hospital em 2 anos e meio, para entregar ainda no governo. Então é uma obra, claro, complexa, mas já estamos pensando em projeto. Nós vamos, em breve, mostrar a área, mas vamos pensar em projeto. Estamos pensando em projeto já. E aí o projeto não é só arquitetura, é projeto de saúde. Sim. Funcionamento do hospital, quem tem que fazer o projeto é a Secretaria da Saúde. Sim. E depois vem a arquitetura. Então esse projeto vai sair, é um projeto de altíssimo impacto e a cidade merece. A cidade precisa de um hospital novo, moderno, que vai ajudar a Jundiaí e toda a região, claro. Mas nós vamos conseguir esse recurso, tenho certeza. Fala um pouquinho das unidades de pronto atendimento. Como é que estão os desenvolvimentos disso? Então, quando a gente fala em hospital, é um projeto integrado, não é uma coisa isolada. Ele está dentro de um projeto de saúde do município. Aí surgem as UPAs, Unidade de Pronto Atendimento. Também fui conhecer. E eu fiquei impressionado porque de 100 pessoas que vão até uma UPA, uma Unidade de Pronto Atendimento, 90 são atendidos ali. 10 vão até o hospital. Então você vê o que Mas se faz alivia. uma triagem grande ali. Grande. 90%. E também é um projeto muito humanizado. Eu vi lá em São Bernardo do Campo, conheci uma segunda agora. Tem um funcionamento interessante, não parece que é uma unidade hospitalar que fica todo mundo, aquela mutual. É um negócio tranquilo. E ela vai funcionar por região. São 4, o Jundiaí tem direito a 4 UPAs. Uma já estava liberada há 2 anos.
conseguimos finalmente no início do ano, eu fui para Brasília, o Dr. Cláudio Miranda foi para Brasília, nós aprovamos a UPA lá. Então está aprovado. Tá, e já vai... Já mandamos fazer a licitação. Ah, é? Então está terminando o projeto complementar para Pode fazer a falar licitação. É lá no Almerinda Chaves, na divisa do Almerinda com o Residencial Jundiaí. Vai atender Almerinda, Varjão, Novo Horizonte, Residencial Jundiaí, Fazenda Grande, toda aquela região de expansão da cidade. Então, um mini hospital naquela região. O terreno está liberado, projeto pronto, e a gente gostaria de concluir ela até o final do ano. Então, essa é a primeira. É grande, muito grande. A segunda UPA também já está liberada. Ah, é? Que é a região da Ponte São João, a antiga Cerâmica Califórnia. Sim. Você lembra na campanha, eu falava, aqui vai ser uma UPA, apontava o lugar, foi desapropriada para uma unidade de saúde, vamos fazer a UPA ali. Essa já está liberada também em Brasília. Então, só que nós devemos começar a obra esse ano, se tudo correr bem, para terminar ela no começo do ano que vem. E tem mais, então Jundiaí tem direito a essas duas esse ano. Tem mais duas que a gente vai pedir o ano que vem. Só que nós estamos avaliando o seguinte, já dá para elaborar projeto, correr atrás disso. Se conseguisse uma possibilidade de começar esse ano, a gente começaria o ano que vem, o Ministério põe o dinheiro. Eu aprendi isso lá em Brasília. Entendi. Você começa a obra, o Ministério vem e põe o dinheiro. Entendi. E aumentou o valor. Uma maneira de forçar, né? Forçar. Mas tem que seguir o padrão deles também. Cuidado é o projeto. Então serão mais duas UPA, uma na região sul, que pega toda a região Vila Progresso, Jardim do Lago, vai até o Santo Gertrudes, e uma quarta que estamos avaliando a melhor localização, a saúde está estudando. Então são 4 UPAs, elas vão mudar esse panorama de saúde, porque daí você chega nela, aí ela tem também o SAMU regionalizado. O que é o SAMU? O SAMU, você tem o veículo de atendimento, então a pessoa vai até a UPA, se ela é atendida, ela volta para casa. Se ela tem uma dificuldade, o SAMU leva até o hospital. Ah, tá. Ou se você tem uma dificuldade na região, o SAMU vai buscar a pessoa e leva. Então você ganha em mobilidade, em rapidez, que é um problema hoje. Sim. Então o SAMU é integrado à UPA. É muito, eu acho que na saúde nós vamos avançar muito, muito. Fala um negócio que você tocou por cima aí, do trevo. Vai sair, vai conseguir? Porque o nosso trevo é um trevo de 50... É uma vergonha para Jundiaí. É uma vergonha. E mais, e ele não é operacional. Quem mora da Anhanguera para lá, está perdido. Está perdido. Canaliza tudo ali. Canaliza. E não tem jeito. E aquele outro viaduto que foi feito lá na... Eu não sei o nome lá, o último lá. Vai. Lá perto do Retiro lá. Do Retiro, é. Tá. Quer dizer, ele é insuficiente. Ele já foi feito acanhado. Já. Né? Então, fala sobre isso. O trevo é o seguinte, em última instância, vamos dizer assim, a responsabilidade do trevo seria do governo do estado, Sim. que administra todo o sistema de Sim. rodovias, a concessionária, Sim. né? E a Autoban, que tem um contrato com a empresa que faz projeto. Nós fomos lá, eles têm um estudo já de alças e tal, como tem da rodoviária 9 de julho. Tá. Só que, como é que viabiliza uma obra dessa? O governo do estado, ele autoriza a obra, isso tem um custo, esse custo se transforma em tempo de concessão, e aí a empresa ganha um tempo maior de concessão. A Autoban. Ela realiza a obra. Então, para a gente entender, os pedágios que elas exploram aqui na nossa região, Eles ganham com eles isso. ganham um tempo maior de exploração do Exatamente. pedágio Isso. e faz a obra. Isso. Não, excelente. Só que qual é o problema? Toda aprovação junto ao governo do estado ela é demorada, a concessão é polêmica, Sim. qualquer extensão de concessão passa por um processo demorado. Estamos tendo uma notícia agora que parece que está caminhando bem essa extensão do tempo de concessão. Então, seria uma obra do governo do estado. Só que eu disse o seguinte, eu não vou esperar. Se o governo do estado caminhar junto conosco, no sentido de viabilizar junto a concessionária, que tem interesse, inclusive, de resolver, nós vamos caminhar junto. Só que eu já pedi para fazer o projeto básico, que a gente chama, o projeto do geométrico, que não tem. É um projeto caro, mas eu vou fazer. Porque se eu ver que demora, se eu ver que começa a demorar muito, eu vou buscar recursos. Sim. Porque daí o que eu preciso do governo? Só a aprovação do projeto. Sim, só. E eu realizo. Você vai buscar no governo federal? No governo federal é uma possibilidade boa. Porque eu não posso esperar passar 4 anos o governo falar, eu não tenho dinheiro, está demorado, o projeto... Aí acaba que a responsabilidade para o cidadão é do poder público, de maneira geral, da prefeitura, do governo do estado, todo mundo. E ali cai todo o trânsito do Retiro, Eloy, toda aquela região dos jardins ali, tudo ali. Então, eu não vou esperar.
eu vou fazer o projeto, já contratei, que não era minha obrigação, mas vou contratar. E se eu ver que a coisa enrosca, eu vou atrás de outras fontes. Beleza. Nossa. Porque se eu ficar E eu me esperando... sinto muito orgulhoso disso e muito feliz de você falar isso, porque isso aí é batalha de anos, de anos e anos que a gente vem lutando e perdemos uma vez, quase conseguimos, perdemos para o Trevo da Bosch. Perdemos, Lembra? Eu lembro. Que daí o governo falou, não, vou porque a pressão lá foi maior. Foi maior. E aí, assim, não é nada contra o governo do Estado, não é nada disso. É que o tempo das coisas é muito lento. E eu quero vencer esse tempo, eu quero fazer as coisas mais rápido. Perfeito, Interesse da cidade. Perfeito. Né? Então, isso é uma possibilidade. Digamos que eu consiga recurso para isso. O governo fala, mas nós conseguimos agora. Faz o da 9 de julho. Sim. E vão fazendo. Sim, vamos trocar. Então, eu coloquei como projeto prioritário, é um dos 20, são 24, um dos 24 projetos que a gente tem como prioridade. Que mais cita aí? Vamos lá, vamos. Primeira mão aí. Porque depois você vai dar em primeira mão que você deu uma notícia para mim que amanhã você não vai estar aí. Uma outra coisa, na área da cultura, eu falei do Centro Cultural da FEPASA. É um prédio, eu diria, maravilhoso. Sim. É maravilhoso. Sim. Mas a gente vai lá, você tem problema de incêndio, problema, qualquer risco, qualquer momento, é roubo, a montoeira de coisa. Então, o que eu pedi para... Um monte de tranqueira. O que eu pedi para a Secretaria da Cultura, que é o gestor do projeto? Fazer um plano diretor básico agora. Dá para fazer isso, coisas rápidas. Mas, ao mesmo tempo, buscar um concurso público de revitalização daquela área toda, para transformar aquilo num centro cultural regional. Sim. Como tem outras cidades que fizeram isso em relação às estações, que eram as estações. A deputada Alessi Brandão, e aí para mim essa é a imagem que ficou para mim, eu trouxe ela como deputado aqui, ela olhou e falou, Pedro, esse espaço, ela falou, eu faço show para o Brasil inteiro. Pouquíssimas capitais têm um espaço tão privilegiado. Ela vai falar, eu estou vendo aqui cinema, eu estou vendo teatro, eu estou vendo música, eu estou vendo... Ela vê tudo ali. Sim. Então, aquilo marcou para mim. Falei, pô, né, é uma riqueza. Sim. Então, ao invés de a gente ficar reclamando daquele espaço que está com problema, vamos fazer um plano de emergencial, de segurança ali e tal, porque então, se tiver problema também, a responsabilidade é minha. E, ao mesmo tempo, buscar um projeto novo, um projeto bonito, de revitalização arquitetônica, de preservação do patrimônio da ferrovia e também cultural. Perfeito. Porque ali, com uma estaçãozinha ali, você atende a região também. Sim, perfeito. Então é uma coisa bacana. Também gastronomia, dá para nós, dá para ver tudo ali. Eu diria que ele é um pouco mais difícil de buscar o recurso. Eu digo porque o Ministério da Cultura e a própria Secretaria do Estado têm menos recursos. Sim. E essas leis de incentivos são boas, mas demoram. Então, ali é um pouco mais difícil, eu estou sendo sincero aqui, um pouco mais de dificuldade para a gente, mas nós vamos correr atrás. Né? É o tempo nosso. Sim. Tem as Praças da Juventude, que é um projeto que é? O Ministério do Esporte é um centro esportivo, mas com muita atividade para juventude, lazer, esporte. É um centro esportivo muito estruturado. Nós vamos trazer 2 para cá, temos que definir as regiões que mais precisam. É um trabalho que um projeto que trabalha muito com jovens, então é bom. Aí dá para você atacar a questão da droga. A questão da droga. É um projeto bonito. Então o ministro Aldo Rebelo já me garantiu 2 projetos desse tipo. Um centro de formação de atletas de alto rendimento. Estamos buscando uma área, até umas ideias que o Cristiano Lopes, que é o nosso secretário, está estudando, para a formação de atletas. De competição. Competição, aí é competição. Mas é um negócio bacana porque influencia o projeto social também. Porque o cara vê o atleta, eu quero ser igual a ele. Aí, em Jundiaí tem exemplos, né? Sim. Marcel, tem uma série de atletas aí e muito mais por esforço próprio do que ajuda do poder público. E se a gente ajudar, vai ser exemplo. Sim. Então é isso que a gente quer. Tem uma proposta da Hortência que já aconteceu no passado, mas ela veio falar comigo agora. E o ministro Aldo Rebelo também já conversou com a Hortência. De ter um centro para treinamento da Seleção Brasileira de Basquete, aqui. Ela acha que é um lugar legal. Então nós estamos buscando próximo isso também. São Paulo, tudo, quer dizer. Só que a gente queria ver se expandir um pouquinho, pensar em vôlei, em outras modalidades no mesmo lugar. Eu sei que são coisas que às vezes são distintas, mas talvez no mesmo espaço. É um projeto que a gente está estudando também. Então a gente está tentando, em todas as áreas, buscar Não sei se eu estou falando muito aqui. Não. É que eu estou empolgado com nós temos ainda mais 20 minutos, vamos lá. Tem em todas as áreas. Na área da educação,
Nós queremos resolver o negócio da creche, a demanda de creche. Isso que eu queria, isso é uma das perguntas que eu queria fazer. E depois me lembro do hospital veterinário que me perguntaram, falaram, vai ter, eu não sei, falei. Bom, da creche, como é que nós estamos abaixo do que nós oferecemos menos do que a gente tem necessidade? A demanda nós achamos que é mais ou menos 1.500 crianças pela lista que a gente tem lá. Que está fora do que nós atendemos. Fora da creche. Tá. Aí, o que o Durval fez? Ele, logo no começo do governo, ele já abriu, não só manteve os convênios, né, que diziam que a gente ia parar com os convênios, nós mantivemos convênios com as escolas particulares e com as entidades, para garantir vaga, e ele ampliou já, 360 novas vagas, de cara. Foi um negócio muito legal. Só que não tem que construir. O governo federal passou para mim a programação de construção de creches para o Brasil todo, e Jundiaí tem direito... espero não estar errando o número aqui, 9 creches. Acho que é 9, não tenho muita certeza. Mais ou menos quanto, assim, de vaga? A gente atenderia essa demanda. Dá para atender? Dá. Então, o que o Durval está estudando? A gente fazer algumas com recurso próprio, talvez umas 2 esse ano, está buscando as áreas, e nas regiões que mais demanda maior. Por exemplo, Hortolândia, região do Morado das Vinhas, Marlene, toda aquela região da cidade. Ali cabe uma creche nova para atender aquela demanda. E assim vai. Agora, além disso, buscar dinheiro em Brasília, que nós temos essa possibilidade, apareceu naquela reunião com a Dilma, com a presidenta Dilma, então buscar essas creches também em Brasília. A gente quer, até o final do governo, zerar essa questão da demanda de creche. Se der fazer antes, quem sabe entre esse ano e o ano que vem já zerar, melhor assim, a gente quer trabalhar nesse sentido. E um outro projeto... Isso está também na lista dos 24. E um outro projeto importante é a universidade pública. Fala disso, que isso é importante. A universidade, eu estou aprendendo um pouco o seguinte, uma universidade sempre é difícil você trazer, você tem que dar alguns sinais do município, buscar uma área, estrutura, tem que dar algum sinal nesse sentido. Mas um embrião de universidade seria o Instituto Federal. Ele é um embrião da universidade. Você já traz os cursos, começa a funcionar, cursos mais técnicos, e com o tempo ele vira a Universidade Federal. Nós estamos trabalhando nisso, por enquanto. Você acha que é possível? É possível. É bem possível. Conversei com o ministro Mercadante lá em Brasília. O Durval Lato conversou com o Newton Lima, Quem é ele? Ele foi prefeito de São Carlos e reitor da UFSCar. Então ele está dando um pouco as informações para a gente como trabalhar isso. Hoje ele é deputado federal também, então trabalhando um pouco como ajudar a gente na estratégia nessa questão. Então, trabalhar essa questão do Instituto Federal pode ser um bom caminho para trazer a universidade no futuro. E já funcionar, já com cursos. Agora, além disso, e aí eu aprendi com o nosso secretário de Desenvolvimento, o Marcelo Cerezer, uma coisa importante é a produção do conhecimento. A gente fala universidade, acesso aos jovens para a universidade pública, mas a produção do conhecimento é essencial no nosso caso aqui. E aí o centro tecnológico, a gente tem um centro tecnológico de pesquisa, também é essencial. Então a gente tem, como é que faz o casamento do Instituto Federal com o centro tecnológico? Para pesquisa, informação, alimentação para as empresas da cidade. Então o Marcelo está me dando, o Marcelo tem um conhecimento grande nessa área aí, e ele está me dando toda essa informação. Estamos trabalhando junto. A educação e o desenvolvimento econômico. Sim. Eu acho que a gente vai caminhar bem nesse sentido, muito bem. E ele traz uma visão da iniciativa privada muito importante. Muito. Ele conhece os setores da. Deixa eu falar desse tal de hospital veterinário. O que é isso? E vai sair, não vai? O que é isso? O hospital veterinário é o seguinte: São Paulo tem. A gente tem hoje uma política voltada aos animais quase zero, infelizmente. Tem as ONGs que atuam com esforço das próprias ONGs, né? Então a SOS Animais Abandonados, a UIPA, as entidades que estão aí atuando na cidade, né? Então, o Bicho Legal, então temos as entidades que atuam. Agora, nós criamos a coordenadoria agora e vamos fazer um projeto na área do bem-estar animal, que envolve a castração, a orientação, a adoção responsável, uma série de projetos nessa área. Agora, quando você tem população de baixa renda, que o animal tem um problema,
muitas vezes ele não consegue ter acesso ao veterinário porque tem um custo. Não vai pagar. Se bem que tem veterinário que também faz trabalho voluntário. Mas está dependendo da boa vontade. Da boa vontade. Tem gente muito boa nessa área, mas depende da boa vontade. E aí estou falando de animal, todos, né? O cachorro, o gato, o cavalo, né? Então, a gente precisa ter um centro de atendimento para público, especialmente população de mais baixa renda, para ter acesso. Isso é a ideia do hospital veterinário, é um lugar de atendimento à população mais fácil. Então, aconteceu um problema, ela corre lá ao pronto-socorro, né? Mas é uma coisa pequena, viu? De falar hospital parece uma coisa grande, não é? Ele é pequeno. Isso. Mas então isso é possível? É possível. Eu estou de olho numa propriedade pública aí para a gente poder instalar isso. Eu já conversei até com algumas pessoas. Então isso está caminhando. Isso é um seu projeto. É que o ponto de partida era a instalação a institucionalização da coordenadoria. Já tem o COBEMA, né, uma chácara, lugar onde você já tem lá quase 70 animais que são atendidos, né? Tem profissionais, já tem 2 veterinários lá e todo o pessoal de apoio que nós já tínhamos, mas deu uma boa estruturada. Agora, caminhar para esse atendimento mais para a população de baixa renda, ela é importante. Então, nós vamos caminhar para isso. Viu? Porque nós somos da época da carrocinha, lembra? Infelizmente, na época tem uma carrocinha. Que a gente Você, né? Eu sou mais novo. Não vem não. No Vianello a carrocinha passava. Mas, assim, é uma preocupação grande nossa. Tem experiências no Sul, que a gente está aprendendo também. Tenho conversado com a Zon, conversei com a Carmela. Além disso, tem alguns convênios com as entidades. Nós temos um convênio com a UIPA, também para ajudar. A UIPA precisa de muita ajuda. Ela é muito grande, muito animal lá, né? Já chegou a ter 900, hoje deve ter 500 animais lá. Mas ela precisa de mais estrutura, precisa nós vamos ajudar. A SOS Animais Abandonados não é de ter muitos animais, mas faz um trabalho muito de adoção, de pega aqui, leva ali, um trabalho também muito dedicado. Eu mandei verba como deputado para essas 2 entidades e a gente quer ajudar agora no governo. E tem o Bicho Legal também, do Leandro, o vereador também que atua. A gente não quer fazer diferente, quer ajudar todo mundo que possa, porque eles têm um trabalho que precisa ser reconhecido. Se não fosse esse povo, a gente teria uma situação muito mais difícil. Caótica. Caótica. Daqui a pouco nós vamos falar do seu encontro amanhã, que você está indo meio de surpresa, né? Mas me fala uma coisa, como é que fica em relação a essa população bem miserável mesmo, com submoradia, com as favelas? Como é que você, o que você está trabalhando nisso? Olha, esse ano a gente já tem um projeto da Vila Ana, que vai começar a obra. Vai começar a fazer o quê? Lá é o seguinte, a Vila Ana eram 3 fases de urbanização dos barracos. Nós temos a primeira fase na minha época, lá na FUNS, com o padre Paulo André, fizemos um conjunto pequeno, são 16 casas do lado do centro comunitário. Depois fizemos ainda, na minha época na FUNS, eu estava saindo já, 70 casas no mutirão lá embaixo, lá próximo a Anhanguera, resolveu uma outra parte. E a terceira parte ela se dividiu, foi feito um conjunto de apartamentos, mas tem a outra parte, para finalizar essa questão de submoradia, né? Ainda faltam alguns ali que vamos ter que dar um jeito. Nós vamos começar esse ano as obras, para, quem sabe, 1 ano e meio, aí a gente concluir praticamente a urbanização da Vila Ana. Temos um projeto no Tamoio, Balsã, aquela região ali também que é sério. Na área do antigo hospital psiquiátrico, ali a ideia era fazer uma praça, mas a gente está tentando ver se consegue construir casa integrada a um urbanismo. Seria mais inteligente, vamos chamar assim, para atender aquela população. E já solucionava uma parte ali também. O Sorocabana precisa arrumar uma solução, ainda precisamos pensar, não temos ainda um projeto, mas precisa pensar. São Camilo, como é que está? O São Camilo tinha um projeto já na FUMAS, que estava em Brasília. Mas é um projeto muito drástico, Douglas. Você faz é como se, eu vou exagerar aqui só para compreender, você tira todo mundo, faz as ruas e bota um monte de prédio. Ali o São Camilo, pela magnitude daquilo, você tem que ir reurbanizando, na minha visão e na visão dos técnicos da FUMAS, o Rodrigo está lá também. Você vê que estou citando praticamente os secretários, porque a gente trabalha de forma integrada. Ali a ideia é reurbanizando. Vai urbanizando, vai melhorando as condições de acesso, construindo as casas, melhorar as condições de habitacionais e também de infraestrutura. Nós vamos refazer esse projeto, refazer mesmo, e tentar buscar recursos no governo federal. Então isso está em andamento também. Além toda a regularização fundiária do Varjão, do Novo Horizonte, com melhorias habitacionais, infraestrutura, tem rua de terra lá no fundo, vamos arrumar. E outros núcleos, as pessoas não têm documento ainda.
Sim. Na Vila Ana não tem Como é documento. que está isso, a regularização desses que foram acontecendo? Eles não têm. E foi solto, ficou solto. Nós queremos entregar o documento para as pessoas. Aí tinha um pouco de resistência também. A gente aprovou, tem que aprovar esses núcleos e entregar o documento às famílias. Porque... Para que elas possam ter o direito de propriedade. Você pode dar um prazo até vender, para não sair do local. Agora, a Vila Ana, por exemplo, as famílias que estão lá, que nós fizemos uma reurbanização, eu vou falar para você, 95% são as mesmas famílias. Né? Então as pessoas querem morar bem, não querem ficar negociando. Então a gente tem que ter o controle, mas dar o documento às famílias. Esse processo está em andamento. Esse ano nós vamos entregar uma parte dos documentos, viu? Isso tá bem, a gente está caminhando, está andando muito bem. Né? Para que possa, inclusive, fazer o registro. Vocês vão acompanhar até que a possibilidade de fazer o registro no registro de imóveis. Até o final. E mesmo os loteamentos que não são, loteamentos clandestinos da cidade, esses que tem classe média, estão aí na zona rural, isso não tem que regularizar. Né? Já vinha um processo de anos de tentativa de regularização, a gente quer entregar a documentação para essas famílias também. É um processo mais difícil, mas nós vamos entregar a documentação para as famílias. Na área social, me fala, o que está com a Marilena lá, porque também foi uma grata surpresa de você convidá-la e ela foi muito legal, porque ela conhece muito o assunto, é uma pessoa da área, tem formação, uma assistente social também, trabalhou na saúde também já. Ela está fazendo um trabalho muito integrado com a FUMAS, com a saúde. Ela quer pensar toda essa questão social de forma integrada, com a própria Guarda Municipal, com o Fundo Social de Solidariedade. A Margarete está com uns projetos muito legais no fundo também. Então, tem uma integração muito legal. Eu tive na secretaria da Marilena, na SEMADES, ela apresentou todo o projeto. Então, tem população em rua, que precisa ter uma política clara. Sim. Tem a álcool e drogas, que é um negócio seríssimo, temos que ter uma política, e aí é vinculada à saúde. Tem um consultório de rua, que é um projeto bacana. Tem os centros de atendimento à população nos bairros, que precisam ser melhorados, o atendimento. Aí é um trabalho social muito forte. Então, a Marilena está muito estruturado para atender a população. Né? Lá no bairro, com profissionais da área, e tentar melhorar a vida desse povo do ponto de vista de acesso à saúde, acesso a equipamentos sociais, recuperação, questão de álcool e droga, que é muito sério hoje. Trabalhar com a juventude. Tem que estar interligado com a saúde pública, porque não é uma questão repressiva. Isso tem que tirar da cabeça. Totalmente. Formação profissional, inserção no mercado de trabalho, é um conjunto, é um trabalho muito, muito sério. Mas a equipe dela é muito boa. Tem uma equipe muito boa e a Marilena conhece esse assunto também. Tá, vamos falar agora, o que você falou assim, amanhã eu tinha que fazer alguma coisa, eu não vou fazer, de repente eu vou para Brasília. Por quê? A gente tinha, na verdade, uma reunião agora do aglomerado urbano, aglomeração urbana de Jundiaí, para começar um trabalho, definir o presidente, vice-presidente e toda uma pauta de trabalho. Definimos junto com o governo do estado, fizemos uma reunião com todos os prefeitos. O que é isso, para quem que não sabe? A aglomeração urbana é uma figura como é a região metropolitana de São Paulo e Campinas. Foi criada a nossa aglomeração urbana, que é uma pequena região metropolitana, para a gente trabalhar em conjunto. Que são os municípios... São 7 Jundiaí, municípios. Isso, vai. Jundiaí, Várzea, Campo Limpo, Jarinu, Itupeva, Cabriúva e Louveira. Vocês estão juntos numa única região para trabalhar projetos em conjunto, investimentos em conjunto e com o governo do estado. É um trabalho de planejamento regional e investimento regional. A gente ia começar esse trabalho agora, eu até ajudei a aprovar na Assembleia, junto com o ex-deputado Orifossi também, e outros deputados que ajudaram muito nessa questão. Então, a gente ia começar o trabalho, só que essa reunião estava marcada, a presidenta Dilma chamou 55 prefeitos do Brasil, 55, então, e Jundiaí está dentro, e eu recebi a ligação que tinha que estar lá, porque lá nós vamos ter todo agora o parecer de projetos de recursos, de dinheiro, para investimentos na área de mobilidade, que é coisa de trânsito, sistema viário, transporte e saneamento. Então eu tenho que estar lá, porque é a reunião mais importante para a liberação de recursos para Jundiaí. Então eu vou para lá, conversei com o governo do estado, com o secretário de assuntos metropolitanos, desenvolvimento metropolitano, ele compreendeu, remarcou a reunião. Não haverá? Não é que você não vai participar. Não, ela foi adiada. Foi adiada. E a gente vai então fazer uma nova... O governo do estado foi muito
vamos dizer, correto nesse ponto, para a gente poder fazer uma reunião com todos os prefeitos. A ideia é essa. E, ao mesmo tempo, vou para Brasília para tentar ver se a gente consegue trazer boas notícias para cá. Então, isso que eu ia falar, você já vai aproveitar já outras... Vou. Normalmente eu levo os projetos. Nós temos lá, nessa área de mobilidade, eu acredito que uns 50, 60 milhões de reais em recursos para Jundiaí. Eu acho que vai ser em torno de 60 milhões. Mas nós temos que apresentar os projetos, né? Então nós vamos correr com isso. Olha aqui, ó. Estão perguntando quais os projetos para o Santa Gertrudes? Santa Gertrudes, a gente tem ali projeto na área de esporte e lazer, a gente quer estruturar a questão de atendimento àquela população, centro esportivo adequado para a população. Já teve uma pavimentação pequena agora no início do governo, ali no bairro. A questão tem um núcleo submoradia que precisamos resolver também ali, que vamos atender ali aquela população. E tem uma coisa que me preocupa também, é a ligação do Santa Gertrudes com a área mais central ali, com a Rua Brasil. Eu tenho na minha cabeça uma ideia, estou discutindo o projeto, da gente fazer uma avenida, transformar aquela via numa via pública, como aconteceu com a região em direção ao SECAP, uma via pública municipal e fazer uma avenida ali de ligação com iluminação, com segurança para aquela população. Eu estou estudando isso. Para escoamento e acessibilidade, inclusive. Até o bairro, porque toda aquela região já é urbana, não vai ter problema com o entorno de densificar, porque tem toda a região de imóveis industriais, o quartel ali, então dá para fazer essa ligação, né? E outras áreas, a saúde mesmo, melhorar a questão da saúde lá no bairro, a questão da unidade básica estruturada, porque ali como é um bairro que não cabe, a UPA vai atender toda a região sul, inclusive Santa Gertrudes, mas nós podemos ter ali um pronto atendimento, uma unidade básica, funcionamento, sei lá, um horário estendido, né? Pode ser 24 horas, um pouco menos, então um atendimento melhor da população. Então tem diversos projetos ali para o bairro também. Fala uma coisa, você tocou num ponto fundamental, que é a questão da acessibilidade. Nós pagamos por isso pelo aumento do número de veículos, uma série de coisas. Crescimento populacional e tal. E isso vai engessando as cidades. Não é só nosso, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Como é que você está pensando nisso? Especialmente em regiões metropolitanas, macrometrópole, como a nossa região aqui. Tem que fazer obra, nós estamos muito atrasados em termos de obras viárias. Nós temos que ter... Você está precisando de um projeto macro já? Nós vamos fazer. Está discutindo isso? Vamos fazer. Nós estamos fazendo até o final do ano, vamos entregar. Aliás, todos esses projetos de Brasília, só sai o recurso se a gente tiver o nosso plano municipal de mobilidade. Ah, é? Nós não temos ainda. Já era para ter. É isso que você está pensando em fazer? Se eu não fizer ele agora, então Brasília vai liberar dinheiro, mas condicionado à conclusão do meu projeto de mobilidade. Se eu não fizer isso, não sai dinheiro. Você já começou a fazer? O que você está pensando? Eu vou contratar esse projeto, usar todos os projetos que eu tenho da prefeitura, mas contratar uma consultoria para elaborar esse projeto, porque ele é mais complexo. Sorocaba já contratou, Ribeirão Preto já contratou, e nós estamos atrasados nisso, temos que correr para fazer, porque senão o Brasil não libera o dinheiro. É que eu estou pedindo condicionado já a contratação do projeto. Então a gente precisa investir em transporte coletivo, melhorar muito a questão do transporte coletivo, inclusive com o BRT, que é as linhas exclusivas. O BRT é o sistema de transporte como é em Curitiba, como é em Bogotá, que é um sistema inovador, eu vou conhecer lá a experiência em Bogotá, em que você faz faixas exclusivas de transporte de ônibus, só que não é só como em São Paulo, você tem estações de pré-embarque confortável, então você entra no ônibus, já pagou passagem, é mais rápido, é segregado, linhas exclusivas, ligando o terminal, um negócio muito bacana. Bogotá, eu vou conhecer bem desenvolvido isso? Muito. Bogotá era uma confusão, o trânsito, e teve um prefeito lá que criou um sistema que ele é mais barato que o metrô, mas ele tem dado uma funcionalidade. Eu andei vendo vídeo, conhecimento, e vou lá para Bogotá conhecer. Queremos implantar. Como é que nós estamos aí de tempo? Está acabando. Pedro, 2 minutos. Então, vai lá para as suas mensagens finais, para os seus projetos finais aí. Primeiro eu vou ficar torcendo que lá em Brasília dê tudo certo, lá para você captar um monte, certo? Né? Porque precisamos aqui. E para a população, exatamente esses 2 meses, mostra aí, e agora dá a sua mensagem final, né, dos programas que estão aí em andamento e
e da sua vontade, e eu estou vendo assim com a cara que você está. É isso. Você está num pique tremendo. Eu acho isso aí, exatamente o que eu queria passar. Nós temos uma fase de superação. Todos nós do governo, funcionários públicos, secretários, diretores, eu, o vice-prefeito Valrato, a gente se superou nesse início para responder tudo que estava aí. Carnaval parece fácil, mas a maioria das capitais cancelou o carnaval porque não conseguia fazer. Então, a gente se superou o tempo todo para atender a população. Agora é uma hora de fazer projetos, mas não pode perder nunca o pique, a vontade, a empolgação, a alegria de de estar no governo e exatamente com aqueles princípios da unidade, do diálogo, da aproximação com a população. E é isso que a gente quer fazer em Jundiaí e espero que seja o melhor possível. Antes de terminar, a sua mulher está pensando na Feira da Amizade. O que isso? Fala um pouquinho. Hoje ela foi visitar, nesse dia que a gente está aqui falando, ela foi visitar o Parque da Uva, está com um projeto belíssimo. A ideia dela é fazer uma festa maravilhosa que ajude as entidades, mas que principalmente resgate uma coisa que a gente tinha muito na cidade de Jundiaí, nas outras cidades que cresceram demais, que era essa relação de comunidade. As pessoas se conheciam, se relacionavam, tinham espírito de solidariedade e convivência. E ela quer resgatar esse espírito. No fundo é isso, ela quer resgatar esse espírito. E hoje eles foram ver, ela está com uma ideia belíssima. Um dia eles vão poder falar, trazer ela aqui, fala, mas é uma ideia muito legal que resgatar esse espírito de solidariedade. E vai trazer recursos também. Mas vai ser uma festa maravilhosa. Tem cada coisa bacana que eles estão bolando, que se eu falar aqui eu vou estragar. Mas é muito legal. Deixa ela virar aqui. Você vai gostar. Ela virar aqui, ela vai falar. Você vai gostar. Pela idade de nós, você vai gostar. Você vai tá bom. Olha aqui, nós vamos chegar no final. Pedro, sua mensagem final. Vai lá. Eu queria agradecer, na verdade, estamos sempre à disposição da televisão, de vocês, para poder prestar contas. E estamos abertos à ideia, à participação da comunidade, do nosso governo, que a gente procura fazer o melhor possível. Jundiaí, uma cidade muito interessante, tem muita potencialidade, muita coisa boa para fazer. E nós vamos, tenho certeza, ter um bom governo, um governo que ajude as pessoas. Vamos ficando por aqui, desejo todo sucesso. Obrigado. E estou percebendo pelo pique e pela integração que você está fazendo com a sua equipe de governo, né? E indo ao encontro do povo, não tem como dar errado. Vai dar certo. Tá bom? Um abração. Valeu. Obrigado.